Eu acredito que todos nós já ouvimos falar de autismo em algum momento da nossa vida, ou pelo menos conhecemos alguém acometido por autismo. O autismo é uma condição preferencial entre os homens. Quando eu falo preferencial, eu quero dizer que ela ocorre praticamente 100% nos homens. As digníssimas podem ter autismo também, mas é numa porcentagem tão pequena que é praticamente estatisticamente irrelevante. O autismo ele é conhecido por extremar as características que são normalmente associadas aos homens, e é por isso mesmo que nós chamamos o autismo comumente de cérebro supermasculino. Por exemplo, os homens eles demonstram uma tendência desde novos, desde bebês, a preferir interagir com objetos do que com pessoas. No autismo, essa preferência se torna extremada, onde o indivíduo ele só quer interagir com objetos inanimados, ferramentas, livros, do que com pessoas. Ele também tem uma dificuldade absurda de entender sentimentos, sejam os sentimentos que acometem ele ou que acometam as pessoas ao seu derredor, o que dificulta demais qualquer tipo de interação social saudável, e muitas vezes ele vai precisar de apoio, de ajuda para poder ser um indivíduo funcional. Então, se o autismo é caracterizado por essa dificuldade de reconhecer a existência das emoções, existe também uma condição equivalente irmã para as digníssimas, que não se chama autismo, é uma outra condição muito relacionada com a esquizofrenia, que é típica de ocorrer nas digníssimas, e que está em um debate muito grande ainda na academia, né, nas ciências, sobre como chamar isso. Mas essa condição típica das digníssimas é relacionada a uma atribuição exagerada de emoções a qualquer coisa, sejam a pessoas, sejam a objetos. Então, muitas vezes, ela atribui que as pessoas que estão ao seu derredor interagindo com ela estão sentindo coisas quando a pessoa de fato não está sentindo nada. Esse tipo de emoção tão forte que ela acredita que a outra pessoa está sentindo existe apenas na mente dela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então esse vídeo aqui ao lado representa muito bem essa questão, onde as digníssimas atribuem erradamente sentimento a pessoas que elas não conhecem e nunca viram na vida, mas que só existe na mente delas. Então vamos assistir o vídeo e vamos fazer algumas ponderações importantes sobre isso. Eu acabei de me deparar com o primeiro homem mole que eu conheci por aqui. Eu fui ele dar um mergulho, por mais que não pareça, porque eu quero manter o meu toque intacto por enquanto. Aí eu fiquei flertando com um rapaz que tava na água. E ele ficou querendo. E eu também. Basicamente ela disse aqui que ela foi dar um mergulho na praia, tinha um rapaz que ela achou muito bonito e ela estava interessada nele e ele estava interessado nela. Só que não existe nenhum tipo de comprovação para que a gente possa confirmar isso. Isso é uma atribuição de sentimentos sobre o outro com relação a ela, que basicamente só existe na cabeça dela. Não tem como isso ser provado. É interessante que cada vez mais digníssimas são acometidas por essa condição de atribuir aos outros emoções que o outro simplesmente não tem, não deseja ter e nunca existiu. Isso acontece em grande parte por causa das mudanças hormonais que ocorrem quando a pessoa se excita para a intimidade. Homens e mulheres possuem várias mudanças hormonais quando eles começam a ter esse desejo de intimidade. Só que existe uma diferença muito grande que faz toda a diferença. Quando o homem está desejando uma digníssima, está começando um processo de apaixonamento, a testosterona dele diminui. Exatamente isso, né? Enquanto as digníssimas não. Quando as digníssimas estão desejando uma pessoa para ter intimidade, a testosterona delas aumenta e elas acabam se tornando extremamente paranoicas porque elas não dispõem dos mecanismos sobressalentes, concorrentes, que ajudariam ela a lidar com esse aumento de testosterona. E é justamente por isso que o stalking, por exemplo, a perseguição, é uma coisa inerentemente das digníssimas. Um homem apaixonado, ele não persegue. É raríssimos os casos que o homem persegue uma digníssima quando ele está apaixonado por ela. Entretanto, as digníssimas apaixonadas, e ainda que seja uma paixão platônica e não correspondida, elas perseguem de todas as formas esse homem. E elas começam a imaginar coisas que só existem na mente dela. Ela começa a ter um panorama sobre a sua mente, sobre os seus olhos, e ela começa a preencher lacunas que vão criar um embasamento para essa fantasia que ela está vivendo sozinha.
Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar vocês a se tornarem membros aqui do canal. Por exemplo, todos os estudos que eu estou falando aqui nesse vídeo já estão disponíveis para os membros do canal, a partir do nível 2. No nível 2 você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas, onde você vai poder conhecer pessoas com pensamento alinhados com o seu. É um ambiente onde você vai falar sem censura e você vai se sentir acolhido, porque nós temos homens de várias idades, homens mais velhos, homens mais novos, com experiência, sem experiência, e todos eles estão ali para aprender juntos, aconselhar e cuidar um do outro. O que falta aos homens é isso, um ambiente onde eles se sintam acolhidos e seguros. Precisamos disso, porque o mundo é uma grande batalha, onde ninguém tem pena de ninguém. Você precisa de grupos que possam te aconselhar e te proteger, resguardar você. Nós temos conteúdo adicionado diariamente nesse canal no Telegram, e a partir do nível 3 você vai ter acesso a nossa plataforma de áudios e e-books, além desse grupo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas nesse grupo. Nessa plataforma de áudios e e-books, nós temos mais 150 áudios, mais 150 e-books com conteúdo extremamente denso, mas com uma didática extremamente acessível. Então, você vai aprender muito de uma forma fácil sobre a psicologia dos homens, a psicologia das digníssimas e do que ela difere uma da outra. Você vai entender por que você sente determinadas coisas, como você sente e como se resolver. Lá nós ofereceremos, por meio das aulas e dos e-books, as ferramentas necessárias para que você se torne o homem que você sempre quis ser. O meu objetivo é esse: levar vocês a se sentirem bem com vocês mesmos, a ensinar aquilo que muitas vezes, por questões da vida que a gente não tem controle, não tivemos ninguém para nos ensinar. Nós não tivemos pais, não tivemos ninguém. Então eu vou te oferecer esse caminho que ninguém mais é capaz de ensinar. Os meus professores convidados, que estão lá junto comigo dando aula, são especialistas em mais diversas áreas. E a gente vai mostrar coisas para você que você não tinha ideia que existiam. Então, esteja lá comigo. E se tornando membro, você me apoia a enfrentar todo o assédio jurídico que eu bato de frente todos os dias. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês lá e vamos voltar para o assunto do nosso vídeo. Então, nas digníssimas, elas têm esse aumento de testosterona que vai ser acompanhado com um aumento também de cortisol. E esses dois hormônios, eles vão favorecer a agressão. Entretanto, quando você está em um relacionamento que é recíproco, você vai ter determinados estímulos pelo outro que vão estimular em você a vasopressina e ocitocina também. E esses calmantes mantém você extremamente relaxado e a paixão pode ocorrer bem entre vocês. Entretanto, quando você não quando você não está numa relação recíproca, quando você não recebe do outro nada, como é o caso de muitas vezes as digníssimas, imaginam que tem o cara está gostando delas, mas o cara não está retribuindo nada porque só existe na mente dela, elas ficam com a testosterona e o cortisol extremamente alto, preso em pensamentos de loucura, onde o corpo delas vai estar extremamente pronto para agir, mas não existe nenhuma válvula de escape. Então elas acabam usando a perseguição, a paranoia, para forçar o outro a estar em um relacionamento com elas. E é por isso que muitas vezes, quando elas imaginam que um cara está afim dela e esse cara não está afim, e os caras simplesmente falam: poxa, não tem nada a ver, não quero não, tá legal, tchau. Elas ficam com extrema raiva desse cara e ela tenta destruir a vida desse cara, porque ela tá com a testosterona e o cortisol lá em cima, e isso vai gerar agressividade. Aí ela fala: é um cara banana, é um cara que não é um cara que não serve pra nada, é cobra sem veneno, como falam aqui no Rio de Janeiro. Alame liso, cobra sem veneno. Porque ela tá com esses hormônios extremamente altos, favorecendo a agressão. E elas não tem nenhuma via calmante para baixar as posições de testosterona. E a gente acaba com esse comportamento que ela tá apresentando aqui. Vamos ver mais um pouquinho do vídeo. Só que daí, ele não chegou. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi a primeira vez da viagem inteira, foi a primeira vez que aconteceu. Eu estou chocada. É um homem mole, por aqui. Gente, achei que era raridade. E realmente é. Ele é o The First. Ele não é um homem mole, ele é apenas um homem que está vivendo a vida dele e que ela começou a fantasiar que ele sentia alguma coisa por ela e queria algo por ela também. Só que a forma de ela racionalizar essa loucura que só existiu na mente dela é tentando associar a ele deméritos. Então, ela não vai reconhecer e falar: não, poxa, olha, eu me enganei. Ele tinha algo que eu achei que ele tinha algo que ele não tinha. E tá tudo bem com isso. Não, ela tenta atacá-lo. É mole, não presta, frouxo. E começa a atacar o pobre do rapaz que não tem nada a ver com a história. Você tá vivendo a pobre da vida dele. Mas isso é uma condição que acomete cada vez mais as digníssimas. Elas associam nas pessoas
sentimentos que não existem. É por isso que muitas vezes, até no vídeo de ontem a gente falou um pouco sobre isso, muitas vezes um rapaz vai chegar numa moça e vai falar alguma coisa com ela, e ela, não tô interessado, eu não quero nada com você. Eu, não, mas espera aí, eu não falei nada, eu não tô interessado, só quero falar alguma coisa. Não, eu não estou interessado, estou fechado, meu coração está fechado. Ela está projetando nele sentimentos que simplesmente não existem. Isso é o cérebro super feminino. É um cérebro que associa sentimentos a pessoas e a coisas que não existem, só existem na mente dela. Por exemplo, nós temos alguns estudos bem interessantes, bem elucidantes, que mostram o seguinte: 1/3 das digníssimas admitem já ter usado palavreado e agressividade contra um homem no momento de um término, ou no momento em que esse cara simplesmente disse que não queria nada com ela. Isso contra 1/4 dos homens que fizeram a mesma coisa, ou seja, mais digníssimas estão acostumadas, vêm com naturalidade agredir verbalmente um homem que as rejeite pelo motivo que for. O dobro de digníssimas do que dos homens admite que destroem ou roubam alguma coisa que pertence a esse homem com uma forma de se vingar da rejeição que ele fez por ela. Claro que ninguém vai admitir isso publicamente nos jornais, mas é o que os estudos têm comprovado. E é o que nós estamos vendo em louco aqui. É a necessidade de tentar destruir a imagem pública daquele que a rejeita. Mas é uma rejeição que é causada pela fantasia que ela estabeleceu na própria vida. O rapaz não queria nada com ela. E você vai perceber uma coisa muito importante, que essa raiva descontrolada e essa atribuição de emoções a pessoas ocorre normalmente entre as digníssimas de beleza mediana. Porque entre aquelas que não têm beleza nenhuma, elas já sabem que não vão conseguir determinados casos. Elas já estão acostumadas a se ver dessa forma. As que são muito bonitas tem todos os casos que elas quiserem, mas as medianas são as que mais sofrem, porque elas não se reconhecem como as sem beleza alguma. Os estudos mostram isso. Elas têm uma tendência de melhorar ainda mais na mente delas a própria atratividade. Elas se veem como as mais bonitas e se veem distantes daqui, apesar de estarem no meio. Então, elas se veem como as mais bonitas, mas são rejeitadas por homens que com grande poder de seleção, e elas acabam desenvolvendo toda essa raiva. Então, isso que nós vemos aqui é a frustração da digníssima mediana, que ela não consegue ter o cara que ela quer, então ela, a partir disso ela usa o deboche e a ofensa como uma arma social, né, fofoca, para se vingar dele. Mas isso simplesmente não existe. É a tendência delas de fantasiar coisas e achar que está acontecendo coisas, preenchendo lacunas, como eu disse anteriormente, que não são dessa forma. É triste, mas é como elas são. Cada vez mais, quando nós estudamos, nós vemos como elas são problemáticas emocionalmente. Sou Felipe Chaves, esse aqui é o canal Fritação aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês podem, para que vocês me ajudem a sair do Shadowban. Tá certo, pessoal? Abração.